Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bom por aí? Comecei 2 minutinhos antes para ir chamando a galera. Vou colocar uma musiquinha aqui enquanto o pessoal vai entrando. Mandando aviãozinho. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nesse domingão de manhã. A gente está chegando na nossa última aula do curso gratuito do Trabalhando com Algo que Te Faça Sentido. E hoje a gente vai falar sobre como expressar o nosso verdadeiro eu, como a gente trabalhar com algo que realmente tem a nossa cara, tem o nosso dedo, né? Sejam muito bem-vindas. Tô mandando aviãozinho pro pessoal. Se souber de alguém que queira receber esse conteúdo, manda um aviãozinho, vamos juntos. Juntas, bom dia. Hoje tem bastante coisa para compartilhar aqui com vocês, mulherada. Tô empolgada. Quem mais tá empolgada aí com a nossa última aula? Gente, passou rápido, né? Que loucura! Que eu falei no post de hoje, tudo que é bom parece que passa voando, né? Mas é o tempo certo. Se vocês tiverem lápis, caneta aí, se vocês quiserem anotar as coisas que eu vou falar hoje, eu vou passar um passo a passo, um monte de item aí. E lembrando, então, alguns recadinhos antes da gente começar. Deixa eu apagar a música aqui. A gente tem um grupo a gente tá com um grupo no WhatsApp. No grupo eu tô mandando o material prático dessas aulas. Então, quem ainda não entrou no grupo, ainda dá tempo de entrar no grupo, no WhatsApp. E aí, hoje, mas no final do dia eu vou colocar lá uma oportunidade de continuar o processo de autoconhecimento pra gente se empoderar de quem a gente realmente é, do nosso eu empreendedor, para ter o negócio que a gente quer, que a gente deseja, que a gente almeja e ser feliz na nossa área profissional, oficial do método Louise Hay, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco alguns princípios do método. Enfim, essa live tá muito cheia de conteúdo, gente. Muito bom, muito bom. Venham todas. E lembrando que essas 3 aulas, elas vão ficar gravadas por 7 dias aqui no Instagram. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar com o conteúdo, manda aviãozinho pra ela, pra gente compartilhar, poder ajudar cada vez mais mulheres a se sentirem empoderadas de quem são e felizes profissionalmente. E aí depois essas aulas eu dou acesso só para quem tiver na mentoria pós-curso gratuito, tá bom? Então vamos lá. Vou começar relembrando aqui. Chamar a galera. Vocês mandaram aviãozinho aí já pro pessoal? Vocês conhecem? Domingo. Oi, voltou. Cortou, né? Voltou? Então vamos começar relembrando aqui as nossas 2 primeiras aulas. Então na primeira aula a gente falou sobre... Boa! Obrigada, mama! Na primeira aula a gente falou sobre como trabalhar com algo que nos faça sentido, né? O que realmente trabalhar com algo que nos faça sentido? Por que isso é importante pra gente? O que tá por trás da gente não conseguir trabalhar e a gente passar a vida inteira trabalhando com algo que não faz sentido, né? Depois, na segunda aula, a gente falou sobre o que nos impede de trabalhar com algo que nos faça sentido, o que tá lá no fundo, quais são as crenças limitantes, o que a gente acredita, o quanto a gente acredita que a gente merece trabalhar com algo que nos faça sentido. Que somos merecedoras disso, né?
E como fazer para mudar essa situação? Então, o primeiro passo é trazer as nossas crenças para superfície, né? Para consciência. Porque enquanto elas estiverem lá no inconsciente, a gente vai viver a vida achando que a gente não tem controle, né? A gente deixa a vida nos levar. A gente tem controle dessa situação e como mudar. E hoje eu vou dar um passo a passo de como a gente aprender a aumentar a nossa autoestima e a gente começar a manifestar dentro da nossa vida o nosso eu empreendedor. Então, como que a gente pode expressar a nossa verdade? A gente pode trabalhar com o que está aqui dentro, que é nosso, né? Como disse no livro, siga sua vocação que o dinheiro vem. Quanto mais a gente está conectada com a nossa vocação, mais o dinheiro vai vir, né? A gente vai atrair ele. Então, por quê? Porque quando a gente trabalha com algo que faça sentido, a gente se conecta, a gente se compromete, a gente tem prazer, a gente quer fazer acontecer, a gente tem autoestima, a gente tem confiança e o negócio tende a prosperar. Então, antes que a gente possa expressar o nosso eu dentro do nosso trabalho, a autora do livro Siga Sua Vocação que o Dinheiro Vem, ela fala, a gente precisa empreender. Então eu falo que empreender não é só ter o próprio negócio. Empreender é a gente ter essa postura protagonista da nossa vida, né? Aumentar a nossa autoestima, nossa autoconfiança e fazer acontecer. Então a gente precisa empreender várias etapas importantes. E etapas importantes na nossa vida, não só na área profissional. Essas etapas, elas combinam para melhorar a nossa autoestima. E, de fato, pessoas que têm autoestima alta trabalham com o que te fazem sentido. Então, primeiro, a gente precisa saber e aceitar. Gente, esse ponto é muito importante para a gente conseguir expressar o nosso eu dentro do nosso trabalho. É a gente aceitar quem a gente é. Com as nossas sombras e com a nossa luz. Com o nosso lado bom e com os nossos defeitos. Então, eu não sei se a gente falou na primeira ou na segunda aula, mas o quanto a gente olha para alguma coisa ruim nossa, se vocês se identificarem com alguma coisa, vai jogando aqui nos comentários, tá? Mas o quanto a gente olha para algum ponto ruim nosso, e aí a gente se critica, a gente se culpa, a gente se julga, ou a gente fala assim, não, eu não quero ser assim. Como se a gente excluísse um pedacinho nosso, né? E eu tenho visto cada vez mais na prática, trabalhando com mulheres, na parte da mentoria e agora com o método da Louise, o quanto é importante a gente se aceitar como a gente realmente é. Então, por exemplo, eu até falei, sou muito boazinha, Pri, não sei falar, não, perfeito, é isso. Por que eu sou boazinha? A gente falou, tá, na aula ontem, se você quiser, tá salva. Mas a gente falou ontem na aula sobre isso, né? O que tá por trás da gente querer ser boazinha? O quanto a gente aprendeu lá na infância que ser boazinha era aceitar tudo que os outros falavam e a gente não podia, né? Então, até comentei aqui no livro do Siga Sua Vocação que o Dinheiro Vem, ela deu um exemplo dela mesma, né, da autora. Ela fala assim, que quando ela era pequena, os pais dela falavam assim, quando eles iam na casa de alguém, você não pode aceitar nada, então seja boazinha. E aí o que ela entendeu, né, na vida profissional dela? Que ser boazinha era ela não se posicionar, então ela não falava, é isso que você falou, eu não sei falar não, então eu falo amém pra todo mundo porque eu tenho que ser boazinha, né? E aí ela falou que a autoestima dela foi minando. Então, como que ela conseguia trabalhar com algo que fizesse sentido pra ela, sendo que ela queria ser boazinha? E ser boazinha era isso, né? Não saber impor limites, não saber nem qual é o limite. E assim, na prática, eu senti isso ultimamente. E eu também tinha muita dificuldade de falar não, muita dificuldade. E aí eu fui aprendendo que eu não sabia qual era o meu limite. Então, às vezes, a gente não fala não pra não desagradar o outro, porque a gente quer que o outro goste da gente e a gente quer ser aceita. Mas qual é o nosso limite? A gente sabe? Então, se a gente parar pra pensar, analisar, poxa, isso daqui tá passando no meu limite, eu consigo ir até aqui. Quanto que a gente precisa entender isso pra gente deixar isso claro pros nossos clientes, né? Porque eu conheço pessoas que falam assim,
mas eu fico irritada com o meu cliente porque o meu cliente não paga na hora, o meu cliente não faz isso, o meu cliente atrasa, o meu cliente... Tá, mas você passou para o seu cliente isso? Você falou para o seu cliente quais são as regras do jogo? Tá muito claro para o seu cliente isso ou não? Então é importante a gente saber qual é o nosso limite para a gente poder passar para o outro e ter relações saudáveis, né? Então, eu super te entendo. Esse negócio de ser boazinha é uma crença nossa que tá lá na nossa infância e que se a gente não olhar pra isso, a gente não se empodera de ser a profissional que a gente quer ser, né? Deseja ser. E isso impacta total na nossa área profissional, né? Absurdamente. Então, a gente aceitar isso. Então, por exemplo, vamos lá. Eu sou muito boazinha e eu não sei falar não. Quando a gente tira isso, sabe assim? A gente fala assim, eu odeio ser boazinha e eu odeio não saber falar não. O que a gente faz? A gente não quer olhar para esse lado nosso. E se a gente fosse pensar num quebra-cabeça, eu tenho percebido muito isso na prática. Se tiver faltando uma peça desse quebra-cabeça, então, por exemplo, a peça é eu ser muito boazinha. Se eu não quiser olhar para essa peça, meu quebra-cabeça não vai estar inteiro. E se eu não tiver inteira, né, eu não consigo criar a autoconfiança, a autoestima necessária para eu me sentir bem para trabalhar com o que eu quero. Eu vi, olha que louco, eu vi uma live outro dia da Carol Rashi, muito legal, ela tava falando sobre autoestima. E eu acho que cabe bem aqui no que a gente tá falando, né? O que ela falava? Ela falava assim, a gente falou na primeira aula sobre as máscaras que a gente cria pra gente ser aceita, e aí a gente vai se afastando de quem a gente é, né? E aí ela falava que assim, então, beleza, eu sou uma pessoa aqui pra vocês me aceitarem, tá? Mas eu não quero que vocês descubram que eu sou uma pessoa que gosta de mudar de ideia. Não quero que vocês descubram isso, tá bom? E aí eu começo a mostrar pra vocês um lado meu que eu quero que vocês olhem. Então é a minha máscara, né? E tô escondendo, tô jogando pra baixo do tapete o lado que eu não aceito, que eu gosto de mudar de ideia. E aí, alguém de vocês chega e olha pro que tá embaixo do meu tapete. E aí vocês chegam pra mim e falam assim, nossa, Priscila, você é muito instável, você gosta de mudar de ideia. Pronto, aonde vai a minha autoconfiança? Vai lá pra baixo do tapete, junto. Eu vou falar, meu Deus, elas descobriram o meu pior lado. O que eu faço com isso? E aí eu perco o poder de me sentir confiante de fazer o negócio acontecer. Então ela fala, quando a gente abraça os nossos lados bons e os nossos lados ruins, a pessoa vai virar pra mim e vai falar assim, nossa, Priscila, você é meio instável, você gosta de mudar de ideia. Eu vou virar e falar assim, você acredita que eu sou dessa aí mesmo? É verdade, sou mesmo. Mas você acredita que mudar de ideia pra mim às vezes foi muito bom? Sabe? Então, a gente abraçar quem a gente tira o poder do outro nos manipular. E aí, quando a gente tira esse poder, a gente consegue trabalhar com o que nos faz sentido. Porque a gente fala assim, caramba, eu sei que eu sou impulsiva. E o que eu vou fazer com esse lado impulsiva? Mas pelo menos eu sei disso, entende? Faz sentido isso pra vocês? Exatamente, Tabata. A gente perde o respeito. Exatamente. Por quê? Porque a gente acha que se o outro cutucar aquela feridinha que a gente não quer olhar, a gente vai estar sendo mal vista, a gente vai, enfim, né? Então, o primeiro passo para a gente expressar o nosso verdadeiro eu dentro do nosso trabalho é a gente aceitar o nosso lado luz, o nosso lado sombra. É aceitar. E aceitar significa, eu sou assim, vou continuar sendo assim, eu não quero mudar? Não! Aceitar significa olhar para isso e falar assim, caramba, todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Todo mundo. E assim, o que eu faço com esse lado ruim? Por que eu tenho ele? O quanto que ele me ajudou em alguns momentos? Então eu, Priscila, gostar de mudar me ajudou a chegar até aqui. Eu consegui ir atrás do que eu realmente gostava, entende?
Então, tem lado bom também do lado ruim. Então, esse é o lado de se aceitar. E aí, a gente entender, poxa, tá, eu tenho isso. O que eu vou fazer com isso a partir de agora? Esse lado, ele tem me ajudado? Tá, quando ele vier à tona na próxima vez, o que eu posso fazer? Eu posso conversar, eu posso melhorar, eu posso me entender, entende? Então, esse é o primeiro passo pra gente poder trabalhar com o que nos faz sentido e expressar a nossa verdade dentro do nosso trabalho. Pra quem não viu, não sei se vocês viram todas, a aula 1 e 2, que tá salva, vai ficar por 7 dias, a gente falou sobre isso. Que quando a gente trabalha com o que a gente quer, na verdade, com o que tá dentro da gente, sabe? Cada uma de nós aqui, que tá aqui assistindo hoje, tem um pedacinho, sabe? Que é único. E quando a gente coloca esse pedacinho único pra fora, através do nosso trabalho, é como se a gente estivesse nutrindo o nosso corpo com boa alimentação, com água, com exercício físico. Então, em relação à nossa saúde, é a mesma coisa a gente trabalhar com algo que nos faça sentido, né, com a nossa verdade, com a nossa habilidade, dons e talentos únicos. É tão bom para nossa saúde quanto a gente pensar na nossa alimentação, a gente pensar no nosso exercício físico, no sono e tudo mais. Então, olha o quanto isso é importante, né? Então, quando a gente se aceita, a gente trabalha com algo que nos faz sentido e a gente tem um jeito, a gente usa isso como meio para levar uma vida produtiva e incomparável. A gente também aprende que leva tempo para esse processo. Então, assim, não é da noite pro dia, não é um passe de mágica, não é, eu assisti o curso gratuito da Pri, assisti as 3 aulas e agora eu vou trabalhar com o que eu gosto. Agora eu já rompi as barreiras da minha crença limitante. Gente, não. É um processo. É um processo de autoconhecimento, é um processo de romper barreiras. E eu gosto muito de falar que não significa que se você amanhã não mudar, né? Não significa que você é indisciplinada, que você tá procrastinando e aí vem com o chicotinho. Significa só que você tá no seu processo. Então, respeitar o seu processo e o seu tempo é muito importante. É muito importante. E isso traz também autoconfiança e autoestima. Eu tava vendo essa semana também no Insta uma moça, eu achei muito legal ela falando, que ela falou assim, nossa, eu tenho tantas ideias de projeto, mas eu não tô conseguindo tirar essas ideias do papel. Até que eu fiquei perguntando, né, o que eu preciso aprender nisso? O que eu preciso aprender nisso? O que eu preciso aprender nisso? E ela falou assim, caramba, me veio muito forte o quanto a gente quer controlar tudo na nossa vida até o tempo de maturação das coisas. Então, quem tem filho ou quem convive com crianças, a gente pode pegar um bebê que acabou de nascer e pedir para ele sair andando? Não demora quase 1 ano para o bebê maturar todo o sistema nervoso central dele? Então, pra gente que viveu uma vida olhando para um trabalho como só meio de subsistência e agora a gente quer mudar o jeito que a gente olha para o nosso lado profissional e quer trabalhar com algo que nos faça sentido, a gente vai se cobrar de ser para ontem? Então, o quanto a gente se acolhe dentro do nosso processo, e cada uma aqui tem o seu processo. Então, independente se a gente está vendo live, se a gente está vendo pessoas que já trabalham com isso, eu me comparava muito quando eu comecei a trabalhar, e eu vejo que isso é muito comum entre as mulheres, né? O quanto a gente se compara uma com a outra, mas a gente se compara no negativo. Então a gente fala assim, fulana de tal tá há muito tempo no mercado, já tem um monte de seguidores no Instagram, já faz live. Quem sou eu para começar agora um negócio do zero? Quem aí já sentiu isso? A gente se compara e a gente acaba se colocando para baixo. Mas quando a gente começa a respeitar o nosso tempo, a gente fala assim, caramba, tudo que eu tenho, que eu fiz até aqui, vai me levar onde eu quero. Então eu
Para isso eu só preciso dar o primeiro passo hoje. E começar hoje, estar disposta a começar a mudança. E não que a mudança seja simples, né, gente? Fala sério. Alguém já sentiu isso? Tipo, eu tenho muita vontade de mudar minha área profissional, eu tenho muita vontade de escolher outra coisa, mas eu vejo nas redes sociais as pessoas falando e aí isso me bloqueia. Alguém já teve isso? Eu senti isso muito na pele quando eu comecei a trabalhar aqui nas redes sociais. Até que eu falei, se eu não começar, eu nunca vou chegar lá, né? Então, vamos lá. Tem algum cachorrinho latindo querendo fazer parte da nossa live. E aí, quando a gente aceita quem a gente é, aceita o nosso próprio ritmo, a gente começa a acreditar que a gente importa. Então, que nem a Tabata falou, Pri, eu acho que eu sou muito boazinha, eu não sei falar não. O quanto lá na sua infância você aprendeu que para você ser aceita, você precisava falar amém para tudo que os outros falavam ao seu redor. E aí o quanto você aprendeu que o que você tem aí dentro é o que você sente, o que você quer, o que você... Não faz sentido. E as pessoas não têm interesse em saber. Então a gente vai achando que a gente não conta, sabe? Então, eu preciso fazer isso pra outra pessoa porque aí ela vai gostar de mim. Mas o que eu tô sentindo agora, é melhor nem falar pra ela. Então, quando a gente começa a aceitar quem a gente é e começa a respeitar o nosso próprio ritmo, a gente começa a entender que a gente vale a pena. Que a gente faz sentido, sabe? Mas cortei tudo que me faz mal nas redes sociais. Ai, nossa, maravilhosa. Fazer uma limpa, né? Porque é muito isso, às vezes a gente acaba se sobrecarregando e isso também é sinal de que vale a pena, que você tá... É muito legal isso, porque a gente cortar o que nos faz mal é um sinal de amor próprio, né? Poxa, tá me fazendo mal, olha que legal isso, maravilhosa, parabéns. Boazinha era concordar e aceitar, exatamente. Então, eu sou boazinha, então eu digo amém pra todo mundo e eu não posso... O que eu tô sentindo agora nesse momento eu não posso falar pra ninguém, né? E o quanto isso impacta na nossa vida profissional. Então, o que acontece? O que eu vou falar pra vocês agora? Se vocês tiverem caneta, papel, quiserem anotar, eu vou falar tipo um passo a passo, tá? Tô fazendo pra vocês entenderem a linha do raciocínio. A gente falou que trabalhar com o que nos faz sentido é difícil porque a gente tá cada vez mais desconectado de quem a gente é, que nem a gente tá falando aqui, né? Então, eu quero ser boazinha e aí o que eu gosto às vezes não importa. A gente cria uma lista das coisas que a gente deveria fazer de acordo com o que as pessoas falaram que a gente deveria fazer e não o que a gente realmente gosta. Às vezes a gente nem sabe o que a gente realmente gosta. E aí a gente tem crenças que nos limitam, inconscientes, lá embaixo, bem profundas, né? Que nos limitam de trabalhar com o que a gente gosta, porque a gente acha que a gente não é bom o suficiente, que a gente acha que a gente não merece, que dinheiro não dá em árvore, que precisa ser difícil para trabalhar, enfim. E aí a gente entendeu que quanto mais a gente se empodera de quem a gente é, mais a gente aceita a gente como a gente é, mais a gente respeita o nosso ritmo, mais autoconfiança a gente vai tendo para ter o negócio e expressar nosso verdadeiro eu dentro do negócio, né? Então, eu vou passar para vocês, passo a passo, do método da Louise Hay. Não sei se todas que estão aqui conhecem, a Louise Hay foi a precursora do autoconhecimento. Ela já faleceu, mas ela deixou um legado absurdo, né? Então, o livro dela, do Você Pode Curar Sua Vida, foi o best-seller. E ela passou por várias coisas na infância, ela passou por abuso físico, ela passou por muitos traumas na infância que foram vindo na vida dela e foram se repetindo em várias situações,
Até que um dia, uma amiga dela chamou ela para participar de uma igreja da Mente, na Califórnia. E aí, a amiga não foi, mas ela foi. E aí lá, naquele dia, ela ouviu que se ela mudasse os pensamentos, ela poderia mudar a vida dela. E aí ela começou a estudar, e aí ela começou a ensinar as pessoas, depois de tudo que ela estudou, ela começou a ensinar as pessoas a terem a vida que elas desejavam, né? Até que ela descobriu um câncer na parte feminina, eu não sei se é útero ou ovário, e que tem muito a ver, né? Ela percebeu que o câncer é ligado a ressentimento, e na área feminina porque ela tinha sofrido abuso, então tem muito a ver com o que ela sofreu na infância. E o corpo dela estava mostrando isso. E ela falou, caramba, olha que oportunidade maravilhosa que o universo está me dando de colocar em prática toda a teoria que eu venho ensinando as pessoas. E aí ela saiu, se afastou durante 6 meses e colocou em prática toda a metodologia dela. Os médicos queriam já fazer a cirurgia, ela falou, não, enquanto eu não curar as minhas crenças, eu vou fazer a cirurgia e o câncer vai voltar. Então eu preciso colocar em prática todo o meu aprendizado, toda a teoria que eu tenho. E quando ela voltou, os médicos falaram, meu Deus, não sei o que você fez, mas deu certo, você não tem mais o câncer. E aí ela fala muito isso, né? Que de nada adianta a gente ter toda a teoria se a gente não colocar na prática. Então, eu vou passar aqui alguns itens de como funciona a gente expressar o nosso eu. Como que a gente pode começar a trazer para o material, né? A manifestar a nossa vida profissional que a gente deseja. E aí depois eu vou falar o passo a passo que ela fala de como a gente pode aprender a se amar real. A gente não se ama, né? Isso que eu falei da gente gostar do nosso lado sombra, gente, isso é muito difícil. A gente olha no espelho, a gente vê nossas rugas, a gente vê os nossos defeitos. O quanto a gente aprendeu a olhar no espelho e achar a gente bonita mesmo com os defeitos. O quanto a gente aprendeu, né, a se comparar a todo momento e a gente sempre achar que tá faltando alguma coisa pra gente ser bonita, pra gente estar bem com nós mesmas. E se a gente não estiver bem com a gente mesma, quais são os tipos de relacionamento que a gente vai ter? Quanto que a gente vai atrair trabalhos que não são jus a quem a gente realmente é? Porque nem a gente se aceita, então tá tudo bem, vou pegar um trabalhinho aqui, ó, que não faz sentido pra mim, que eu tô infeliz, que não me dá o dinheiro que eu quero, mas por quê? Porque a gente ainda não se aceitou. Então vamos lá, se tiverem lápis, papel, vai escrevendo aí. Primeiro passo que ela fala, né, da metodologia dela, que ela fala pra gente poder manifestar o negócio que a gente quer, pra gente poder trabalhar com algo que realmente nos faz sentido, é entender que as nossas crenças estão controlando a nossa realidade hoje, mesmo que você não acredite nisso. Então, assim, o quanto você pensa hoje que você não é boa o suficiente. Agora para pensar em todas as situações que você tem atraído para sua vida profissional. Elas condizem com o fato de você realmente não ser boa o suficiente? Elas vêm para comprovar para você que você realmente não é boa o suficiente? Eu tava pensando num exemplo agora, fugiu. Mas, por exemplo, você tem lá no fundo uma crença de que homem não presta. Como tem sido os seus relacionamentos? Seus relacionamentos vêm para comprovar que homens realmente não prestam? Então, a aula 2 a gente falou sobre as crenças. É importante a gente trazer para a consciência aquilo que a gente acredita, porque tá lá no inconsciente, a gente às vezes nem sabe o que a gente pensa, para poder mudar essa situação. Então, para poder trabalhar com algo que te faça sentido, é importante você entender o que você pensa sobre trabalho, sobre sucesso, sobre ganhar dinheiro, sobre mulher trabalhando. Como que para você é ser mulher e trabalhar? Gente, qualquer coisa vai mandando aqui nos comentários, a gente vai conversando. Ponto 2 da metodologia dela, né? Do que ela acreditava.
Cuidado com o que você tem pedido para o universo. Exemplo. A gente falou ontem na live, a Má falou assim, mas por que eu atraio pra minha vida as coisas que eu não quero atrair? O que a gente tem pedido pro universo? Então, às vezes a gente nem sabe, né, que a gente pede e o universo dá, mas a gente pode manifestar a nossa vida de acordo com o que a gente deseja. Então, se a gente tem pedido, por exemplo, eu não quero um chefe ruim. Qual foi a primeira imagem que apareceu na sua cabeça? Agora, exatamente agora. Provavelmente foi do chefe ruim, né? Então, quando a gente pede o não quero tal coisa, é isso. Tudo que a gente pede aumenta, é como se fosse um fermento. Tudo que a gente foca aumenta. Então, se eu tô focando no que eu não quero, provavelmente é isso que eu tenho atraído pra minha vida. Então, eu não quero um emprego... Não sei, deixa eu pensar. Dá um exemplo aí. Alguém já passou por isso? Vocês já pediram alguma coisa que vocês não queriam e vocês receberam isso? Ou não sei se vocês criaram consciência sobre isso, mas eu não quero trabalhar numa empresa das 8 às 7. Aí você vai lá, o que aparece pra você é uma empresa das 8 às 7. Enfim, tudo que a gente foca cresce. Então, cuidado com o que você está pedindo. Se você deseja trabalhar com algo que te faça sentido, começa a falar, eu trabalho com algo que me faça sentido. Começa a trazer essa verdade para sua vida. O maior poder está na repetição. Então, ela não fala sobre ser... Por exemplo, da repetição. A gente, nesse negócio de manifestar, né, da gente querer expressar o nosso verdadeiro eu, querer trabalhar com algo que nos faz sentido, e a gente começar a pensar, trabalhar os nossos pensamentos e crenças e tudo mais, a gente fala assim, a gente faz uma semana dos exercícios da Luísa. Então, quem participou da primeira aula, dei o exercício para fazer no espelho, que é muito bom para autoestima. Aí ela fala pra gente trabalhar muito a parte mental, né, de crenças, e aí a gente trocar as crenças pro positivo e tudo mais. Aí a gente faz isso uma semana certinho. E aí, não dá resultado. Aí, não caiu o emprego que eu queria no meu colo. Aí eu falo assim, não funciona isso. Então eu vou parar por aqui. E aí eu paro. E aí eu acho que não funciona. E é que nem exercício físico. Se a gente faz exercício físico por uma semana, a gente vai ter o corpo que a gente deseja? Se a gente faz uma dieta por uma semana, a gente vai ter o corpo que a gente deseja? Então, se a gente deseja trabalhar com algo que nos faça sentido, a gente precisa falar isso pra gente cada vez mais, pra gente acreditar. Porque imagina, você passou X anos da sua vida acreditando que você não merecia trabalhar com algo que te faça sentido. Quantas vezes você pensou nisso no seu dia a dia, nesses anos da sua vida? Agora você está resolvendo mudar. Então, para você mudar, quanto mais você repetir isso para você mesma, mais isso vai ficando fácil, claro e leve, sabe? Faz sentido? Eu não sou boa o suficiente, você nunca encontra, pois sempre vai afastar de você a sua capacidade. Exatamente. Quanto mais você acreditar que você não é boa o suficiente, então passou anos da sua vida acreditando que você não é boa o suficiente. Aí agora você acha que numa semana, se eu falar, eu sou boa o suficiente, sou boa o suficiente, sou boa o suficiente. Quanto mais você repetir isso pra você, mais você vai conseguir acreditar que isso é verdade. Então, a Renata é a pessoa que é a facilitadora do método da Luísa aqui no Brasil, né? E ela fala muito da sementinha. Quando a gente planta um tomate, a sementinha tem cara de tomate? Tem cheiro de tomate? Não, né? Ela é uma semente. Só que a gente acredita na força da natureza. A gente acredita que aquela semente é de tomate.
E aí a gente rega, a gente planta, a gente tem paciência, aí nasce uma florzinha, aí a gente continua regando, aí a gente espera o tempo da natureza, e aí nasce um tomatinho. E por que a gente faz isso com a natureza e não faz isso com a gente mesma? Então, é um processo, lembra que eu falei? Pra gente poder expressar quem a gente realmente é dentro do nosso negócio, é um processo. É preciso só você acreditar nesse processo, você acreditar que a sua sementinha ali, ó, que se você hoje começar a plantar uma sementinha de tomate, vai nascer tomate lá na frente. Então é você acreditar em você mesma, acreditar que você pode, que você merece trabalhar com algo que te faça sentido e que você é boa o suficiente. E o que você tem aí já poderia ajudar muita gente. O que você tem hoje já poderia transformar a vida de muita gente. Aí ela fala, controle o espiral da reclamação. Então, quantas vezes também a gente faz afirmações, a gente acredita, né? Então, eu começo o dia, por exemplo, depois que eu comecei todo esse método da Louise, eu começo o dia, a primeira coisa que eu faço é ir no espelho, olhar no meu olho e falar, Priscila, eu te amo muito. Vamos ter um dia maravilhoso hoje? O que eu posso te fazer hoje para te fazer feliz? E aí, o que adianta eu fazer isso a hora que eu acordo? E aí, durante o dia inteiro, eu fico me criticando, me culpando, me jogando pra baixo. Priscila, mas você é ruim, mas você é péssima, mas olha aí, você errou de novo. Tá vendo, Priscila, você não serve pra isso. Aí a gente vai podando, né? Ela fala que é como se fossem as ervas daninhas do nosso tomatinho. A gente vai cortando, sabe? Então, eu quero que o tomatinho cresça, mas não, eu sou ruim. Eu não sirvo pra isso. Eu mereço trabalhar com algo que realmente não me faça sentido. E eu não mereço ganhar dinheiro. Eu não mereço ser feliz. Entende? A gente vai podando o nosso tomatinho. Às vezes é tão difícil. Raquelzita, sim, não vou falar que não é, tá? Mas uma coisa, pra gente já trabalhar o método da Louise aqui no que você falou. Vamos mudar a palavra difícil pra desafiador? Que quando é difícil, já vem um sentimento de não vou dar conta, não é? Uma coisa meio... E quando é desafiador, a gente tem o poder de passar por isso de uma forma mais tranquila. Então isso muda até na nossa mente em relação à situação, sabe? E sim, é desafiador, não vou negar, é real. Mas é um processo. E quando você começa esse processo... Por onde você começa, né? Eu vou falar por mim, assim, por onde eu comecei isso, a entender que eu realmente merecia trabalhar com algo que me fizesse sentido? Foi eu começar a olhar os meus pensamentos, a começar a criar consciência do que eu pensava em relação a mim mesma. Então, às vezes a gente tá tão no automático que a gente nem percebe, né? Mas, não, por exemplo, eu fui fazer tal coisa e essa coisa não deu certo e logo em seguida eu já pensei, tá vendo, Priscila, você não presta pra isso. Então, criar consciência do que a gente pensa sobre nós mesmas é o primeiro passo. Porque aí a gente começa a entender, poxa, calma aí, eu realmente não consigo, eu realmente não presto pra isso? Aí que a gente vai mudando, entende? Mas é totalmente desafiador o negócio. Coloque luz sobre o que você quer e não sobre o que você não quer. Então, eu quero trabalhar, eu quero expressar meu verdadeiro eu. Não coloque luz no tipo, eu não quero trabalhar pros outros, eu não quero trabalhar com algo que não me faça bem. O que você quer? Eu quero ser feliz trabalhando com algo que me faça sentido. Eu quero ser bem remunerada trabalhando com algo que me faça sentido. Faz sentido isso aí pra vocês? A gente começar a colocar luz naquilo que a gente quer que aconteça. Equilíbrio, afirmação, ação. É a chave para manifestar. Então, como que a gente pode realmente começar a trabalhar com algo que nos faça sentido? Então, ela fala da gente afirmar. Por quê? Eu falei, acho que na aula de ontem, né? Do ciclo pensamento, sentimento, ação. Se a gente pensa que a gente não é boa o suficiente, a gente se sente insegura e a gente não age. A gente não tira projeto do papel, a gente não trabalha com o que a gente quer, enfim.
Mas se a gente começa a pensar que a gente merece trabalhar com algo que nos faça sentido, a gente começa a se sentir mais autoconfiante e a gente age de acordo com isso, a gente consegue manifestar isso. Então não adianta nada a gente também só pensar e achar que as coisas vão acontecer do nada, né? Então é esse ciclo, a gente pensa, então a gente trabalha os pensamentos através de afirmações, a gente se sente melhor e aí a gente age. Então eu vou dar um exemplo do meu aqui no curso gratuito. Eu pensei, falei, caramba, tudo que eu passei, eu preciso ajudar as pessoas. Então eu pensei, eu consigo trabalhar com algo que me faz sentido. Eu atraio pessoas que querem esse tipo de conteúdo, né? Que podem se beneficiar com isso. E aí eu me senti autoconfiante. Eu falei, não, eu vou. Independente de quem estiver lá, eu vou. E aí eu coloquei o curso gratuito em prática, em ação. Eu tava antigamente, há uns 2 meses atrás, num ciclo de insegurança. Então eu tava vibrando no medo, no que eu não queria, e aí eu me sentia insegura, e aí eu não tirava nada do papel. Então eu precisei passar por esses 2 ciclos para entender como mudar a situação para poder ajudar cada vez mais mulheres a trabalharem com o que faz sentido. Os comos, gente, não são problemas nossos. Ou seja, Priscila, como que você vai me falar isso? Você tá louca? Você pirou na potato? Gente, olha, o que significa isso? Às vezes a gente pede pro universo, né? Então eu quero trabalhar com algo que me faz sentido, mas eu não sei o como ainda. Eu não sei se eu quero trabalhar de casa ou num escritório, se eu quero abrir meu estúdio, se eu quero... eu não sei como, e aí eu me travo. Só que o como, ele vai aparecer conforme você tá agindo. Dá um exemplo do meu. Quando eu fechei meu estúdio de Pilates em 2019, eu falava assim, eu lembro que eu falava muito. Eu quero ajudar as pessoas de um jeito mais profundo a destravarem suas vidas, não só com o Pilates. Mas eu não tinha a menor ideia do como eu ia fazer isso, nenhuma ideia. E aí, durante o processo para chegar até aqui, eu cheguei na Louise Hay, no método dela. E eu lembro que quando eu fiz o curso, eu cheguei pra Renata, que é a facilitadora aqui do Brasil, eu falei, Rê, é sério que é esse o método da Louise? Jura por Deus que, tipo, tudo que eu queria, tudo que eu tava procurando tá aqui nesse método? É real? Ela falou, é real. Eu falei, gente, olha que louco. Então, as coisas foram acontecendo para eu conseguir chegar aqui. Então, o como, às vezes a gente se prende no como e a gente trava. Então, o como não é problema seu, tá bom? Gratidão é o adubo mais potente. Gente, vou falar real aqui, ó, de amiga para amiga. Isso é muito verdade. Quando eu comecei a agradecer todo dia por alguma coisa, as coisas começaram a acontecer na minha vida de um jeito muito mais leve, muito legal. Pessoas começaram a aparecer na minha vida. Gente, é muito, muito real isso. Mas eu sei que quando a gente tá mal, é difícil a gente agradecer, a gente olhar pra gratidão, né? Então, é um processo também, sabe? Eu acho que é a gente aceitar o nosso ritmo, aceitar quando a gente não tá bem pra olhar pra isso, mas quando a gente tá também, a gente agradecer. Então, trazer isso um pouco pra nossa vida faz muito sentido. O sentimento de não merecimento pode cancelar o processo. Então, lembra que a gente falou? Enquanto a gente não se sentir merecedora de trabalhar e expressar nosso verdadeiro eu, a gente não vai ter. Então, assim, vocês já ouviram falar de pessoas que ganharam dinheiro, muito dinheiro na loteria? E aí, depois de um tempo, elas perderam esse dinheiro? A Louise falava muito dessa crença do não mereço esse dinheiro. Então, o dinheiro veio rápido, mas como eu não mereço esse dinheiro, ele vai rápido. Então, eu já conheço pessoas também que, em relação a dinheiro, profissionalmente falando, não sabe cobrar, porque não acha que merece.
né? Então, como eu não mereço ter dinheiro, então eu não cobro o valor certo pelo meu trabalho. 2, quando ganha o dinheiro, gasta tudo. Então tá sempre sem dinheiro. Ou gasta com si, ou gasta com outro, ajudando outra pessoa, enfim. Mas conheço pessoas que falam, eu ganho muito dinheiro, mas eu tô sempre sem dinheiro. Porque eu não sinto que eu mereço esse dinheiro. Então o dinheiro cai na minha conta, eu já gasto. Isso é inconsciente. A gente não tem essa consciência até a gente olhar pra isso, né? Então, enquanto a gente não se sentir merecedora de ser feliz profissionalmente, a gente ainda não vai atrair isso para nossa vida. E, por último, ela fala que se a gente não aprender a se amar e se aceitar como a gente é, nada disso que a gente está falando vai trazer a felicidade que a gente está buscando no aqui e no agora. Então, eu vou passar alguns pontos de como a gente pode aprender a se amar de acordo com a metodologia da Louise. Se vocês quiserem anotar aí, vai me falando. Desses pontos que eu falei agora, tem algum que vocês falaram assim, nossa, Pri, mas isso é difícil. A Raquel falou, isso é tão difícil. Tem algum que, não, isso parece muito bobo, isso não funciona. Alguma coisa vocês sentiram ou pensaram enquanto eu tava falando esses pontos? Por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque esse é o primeiro processo de autoconhecimento. A gente trazer pra consciência o que a gente tá sentindo enquanto a gente tá ouvindo alguma coisa. E às vezes o nosso processo de mudança o primeiro passo dessa mudança vem uma resistência. Então, assim, eu quero mudar minha vida profissional. E vou falar isso pra vocês. Primeiro eu já quero até parabenizar vocês que estão aqui ao vivo, porque vocês estão aqui, né? Então, às vezes a gente fala assim, quantas pessoas se inscreveram? Quantas pessoas tiveram interesse? Mas quantas pessoas realmente vieram ver as aulas? Vieram assistir às aulas? Então, o processo de mudança é muito assim, a gente quer mudar. Mas aí vem a resistência, a gente fala, mas não, deixa isso pra outra hora. Não, mas isso é muito difícil. Não, mas sei lá, eu tô muito ocupada, eu não tenho tempo pra isso. E isso é o quê? Resistência à mudança. Porque às vezes a gente tem medo, né, do novo. E além da gente ter medo do novo, existe a necessidade que a gente tem pra gente repetir o padrão que a gente vem repetindo na nossa vida. Então, enquanto a gente não olhar pra isso, a gente vai continuar trabalhando com algo que não faça sentido, sendo infeliz profissionalmente, enfim, a gente precisa estar aberta e dispostas a olhar para isso. Então, parabéns, se parabenizem por estar olhando para vocês, né? Muito esclarecedor. A diferença da palavra não no nosso desejo. É muito isso. A gente parece tão bobo, né? A gente falar não ou a gente falar o que a gente quer. E faz tanta diferença na nossa vida. Eu vou falar 4 pontos da filosofia dela pra gente aprender a se amar. E antes de eu falar, eu queria que vocês que estão aqui, acho que a Raquel é minha mãe, né? Me fala aqui 2. Vocês se amam? Quanto pra vocês é difícil ou é fácil se amar? E aceitar o seu lado sombra? Fala aqui pra mim. E esse é o primeiro passo para você ser sincera com você mesma, né? Para você aumentar a sua autoestima. Não adianta nada querer mudar, querer aumentar a autoestima se a gente continuar mentindo para nós mesmas, né? Então, quanto para vocês é difícil se amar ou é fácil? Quanto para vocês amam o lado sombra de vocês? Como que é isso?
Muito difícil. Aceitar as minhas fraquezas, fico me castigando o tempo todo. Eu estou aprendendo. Gente, é isso aí. Parabéns por se permitirem olhar pra isso. A gente pegar mais leve, né? Então, eu vou começar com o primeiro passo aqui, ó, pra gente aprender a se amar de acordo com o que vocês falaram. Seja amável, gentil e paciente. Quando a gente fala esses 3 pontos, vem assim na cabeça: mas eu sou amável, gentil e paciente com os outros, né? Mas não é com os outros, é com você mesma, é com a gente mesma. Então, seja amorosa e generosa com você mesma. Seja paciente consigo enquanto você aprende novas formas de pensar. E trate a si mesma como você trataria a pessoa que você mais ama. Então pensa na pessoa que você mais ama na sua vida. Pensa que essa pessoa está começando hoje um processo de autoconhecimento e que ela está aprendendo a gostar dela mesma. Como que você falaria com ela? É assim que a gente começa a olhar pra gente, sabe? Tem todo um processo dentro da metodologia da Louise, que a gente acessa a nossa criança, a gente entende como que a gente foi tratada na infância e muito provavelmente é assim que a gente se trata, aprendeu a se tratar, né? Então, falar pra gente se amar da noite pro dia, eu sei que é um processo. Mas a gente aceitar que todo tempo de maturação, tudo, olha para uma criança, precisa de tempo. Então, a gente acolher, sabe, a nossa caminhada. Então, poxa, aceitar minhas fraquezas, fico me castigando. A hora que tiver a fraqueza, a hora que aconteceu alguma coisa que você julga como sua fraqueza, olha para aquilo, conversa com ela, sabe? Se acolhe, abraça ela, fala assim: poxa, fraqueza, a gente fraquejou hoje, né? E aí? O que a gente vai fazer com isso? Como é que foi? O que eu senti? O que eu aprendi desse momento? Obrigada por ter sido um aprendizado. E agora, como que a gente vai fazer da próxima vez que isso acontecer? Entende? Do que o contrário. Nossa, tá vendo? Você fraquejou de novo. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Você não precisava ser perfeita? Você não precisava ser a menina boazinha? E você errou de novo. O que vai fazer com você? Então, qual voz tá maior aí dentro de vocês? Então, o primeiro passo é isso, é começar a olhar a nossa voz interna. Eu acho que esse é o passo maior pra gente poder se expressar como a gente é e aumentar a nossa autoestima e autoconfiança aí. Elogie-se. Agora eu quero ver, hein? Quando foi a última vez que vocês olharam no espelho e se elogiaram? Agora eu quero que vocês sejam sinceras. Me conta. Tentando me cobrar menos. Perfeita, Raquel. Difícil. Ó lá. Vamos mudar esse difícil para desafiador. Qual foi a última vez que vocês olharam no espelho e falaram assim: caramba, tô bonita, hein? Eu sou bonita. Olá, carinha. Gente, sabe quando que eu comecei a me aceitar como eu sou, assim? Quando eu entendi que eu sou mulher, que eu tenho meus altos e baixos, que eu sou cíclica, que vai ter dias que eu vou olhar no espelho, eu vou olhar e falar: caraca, que gata. E vai ter dias que eu vou olhar no espelho e vou falar assim: pelo amor de Deus, eu não quero nem olhar pra você, tá tudo bem? Tá bom? E aí eu comecei a aceitar o fato de ter dias que eu não quero olhar pra mim, sabe? Então, até aceitar isso faz parte do processo. E elogiar se a gente não se elogia, quais são os relacionamentos que a gente tem atraído pra nossa vida? Pessoas que só nos criticam. Então, se a gente tem se criticado muito, como são os nossos relacionamentos? A gente tem atraído pessoas que nos criticam o tempo todo e que vêm para nos lembrar dos nossos pontos fracos? Se a gente não se elogia, a gente acha que a gente merece ter o trabalho que a gente deseja e ser feliz profissionalmente? Então, elogiar é um passo importante dentro do nosso
processo aí de aumento da autoconfiança. Tenha carinho, gente, eu acho isso muito legal, sabia? Tenha carinho com o negativo. Por quê? Porque é isso, a gente tá falando aqui, né, de se amar, de se elogiar, de pegar leve, né? E aí, automaticamente, eu acho que vem a coisa do positivismo, né? Então, porque agora eu só vou pensar positivo e quando eu pensar negativo, aí eu faço o quê? Aí eu vou lá com o chicotinho e falo assim, para, sua louca! Tá pensando negativo? Não pode! Pensa no positivo! Alguém já se pegou fazendo isso? Enquanto a gente estiver negando uma parte nossa, é o que eu falei do quebra-cabeça, menos inteira a gente vai estar. Então, quando a gente pega leve com negativo, o que significa isso? Você, Raquel, se identificou? Eu me identifico muito. O que significa pegar mais leve com negativo? Significa que ele faz parte da nossa vida, gente. Eu acho que a gente aprendeu tão a ser boazinha, significa ser perfeita, que quando a gente erra, quando a gente olha pro defeito, quando a gente pensa no negativo, o que a gente faz? A gente se critica, a gente se culpa, a gente se joga pra baixo, né? Só que quando a gente entende que faz parte, os dois polos fazem parte da mesma moeda, a gente fala, caramba, então eu vou usar isso pra me ajudar a entender, sabe? Então, por exemplo, já ouvi gente falando assim, eu não sinto raiva. Gente, a gente sente raiva. Raiva faz parte da nossa emoção. Só que por que a gente fala que a gente não sente raiva? Porque a gente era boazinha e boazinha não podia sentir, e se sentir raiva não pode expressar. Oi? Raiva é um sentimento, ela tá aqui mostrando pra gente uma necessidade não atendida. Então, o que essa raiva tá querendo me mostrar? É isso que é o ter carinho com o negativo. Então, poxa, eu tô triste hoje. Mas eu não podia estar triste. Não? Quem foi que falou que não podia estar triste? Aí vem aquela crença de que, não, você não pode chorar, engole o choro. Eu era assim, eu era muito assim, Raquelzita. Eu tô aprendendo a lidar com a raiva agora. Depois que eu entrei no processo da Luíse. Porque faz parte, né? A raiva. A tristeza. Meu, você tá triste. Se você tá triste, por que você tá triste? E não é tipo, engole o choro, passou, não. Então, o quanto a gente ouviu lá na infância que a gente não podia sentir. E hoje a gente traz isso pra nossa vida. Então, sentir algo negativo é ruim. E não, faz parte. Se você tá sentindo, é porque faz sentido. E essa emoção tá querendo te mostrar alguma coisa. Então, conversa com ela. Ao invés de você se pegar se criticando, conversa com essa tristeza, com essa culpa. Então, me culpei hoje de novo. Para e pensa. Por que eu tô me culpando? Da onde vem isso? Senti raiva de fulano. Para e pensa. Por que eu senti raiva? Então, isso é começar a trabalhar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, nosso empoderamento de ser Travou? Tá tudo certo? De expressar o nosso eu profissionalmente. Agora, quando eu tenho raiva, eu estranho, sabe? Eu estou evoluindo. Como assim ser estranho? Eu não entendi. Explica melhor aí pra gente. E por último, ela fala assim, que pra gente se amar, é importante a gente se amar agora. Então assim, eu vou me amar quando eu tiver um negócio que eu amo. Eu vou me amar quando eu estiver morando sei lá onde. Eu vou me amar quando eu não tiver ruga. Eu vou me amar quando... Então a gente sempre tá no quando. A gente sempre tá no futuro. E ela fala assim, pra gente poder aumentar essa autoestima, né, essa autoconfiança na gente mesma, se empoderar e aprender a se amar, é amar agora. Agora, se você tá com sono, cansada, triste, com raiva,
Se ame triste, com raiva, com sono. Se ame chorando. Se ame, sabe? Não espere você estar perfeita pra se amar. Então, a gente pode ser que tenha aprendido lá na infância que a gente só se sentia amada quando a gente era perfeita. Então, quando eu tirava notas altas, quando eu era boazinha, quando eu ficava quietinha, quando eu respondia amém. Aqui as pessoas me amam. Então, eu aprendi isso. Mas não existe condicional. Ela fala que as crianças, elas vêm para esse mundo com amor incondicional. Elas se amam, simplesmente por quem elas são. E é a gente começar a retomar esse amor, sabe? Por nós mesmas. Porque antes eu bloqueava esse sentimento, então hoje em dia ainda é estranho, mas eu vejo que existe, que faz parte de mim. Ai, parabéns, é isso, exatamente. Então, é não negar que existe a raiva, né? Então, eu tô com raiva, então, beleza, e aí? O que eu vou fazer com esse sentimento a partir de agora? O que esse sentimento está querendo me mostrar? Então, entra muito no que a gente falou lá no começo da aula hoje de a gente aceitar nossas sombras e a nossa luz, né? E, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que esse método, ele é tão bonito porque ele é tão simples, né? Ele só trabalha com amor próprio. Tipo, é isso. A base pra gente ter a vida que a gente deseja, pra gente ter o relacionamento que a gente deseja, pra gente trabalhar e expressar o nosso verdadeiro eu, é a gente acreditar que a gente merece. É a gente acreditar que existe amor aqui dentro. E se eu gosto de mim mesma, eu cuido de mim. Se eu me amo, eu quero bem pra mim, sabe? Isso não é egoísmo. Então, é muito simples, muito profundo e que realmente funciona, né? E eu acho que eu, Priscila, nunca funcionei com métodos que, tipo, são ao extremo, sabe? Então, pra você mudar, você precisa subir e passar pelo fogo. Você não tá mudando, então você é um procrastinador. Eu não acredito muito nisso. Eu sou muito na base do amor mesmo, sabe? Então, respeitar o seu tempo. Eu trabalho muito isso na mentoria. Cada pessoa é uma pessoa individual. Então, às vezes, você chega numa sessão que você tá mal e a gente vai olhar para o que você tá precisando hoje. Então, é trazer essa leveza dentro do seu empreender, dentro do seu negócio, sabe? Pegar mais leve com a gente mesma. E aí eu queria propor para vocês, pra gente finalizar a live, num tratamento de amor. O que vocês acham? Topam? Só faço vocês colocarem um joinha aí. Bora? Então vamos lá. Eba, adoro. Eu vou falar e aí eu jogo depois lá no grupo do WhatsApp também, tá bom? Se vocês estiverem lá, se vocês não tiverem, pode entrar depois. Que eu tô jogando material das aulas lá. Então, me fala se tá bom o som. Peraí. Tá bom o som ou tá alto? Ótimo, então beleza. Então eu vou pedir pra vocês se sentarem confortavelmente. Puxa o ar pelo nariz, solta pelo nariz mesmo. Fecha os olhos. Vai se conectando com o momento presente, o aqui e o agora. Se conecta com a sua respiração. Sente o ar entrando e saindo, expandindo seus pulmões. Sente uma onda de relaxamento entrar pelo topo da sua cabeça, relaxar seu couro cabeludo,
seus músculos da face, seu ombro, pescoço, seus braços, sua coluna, suas pernas, até chegar no seu pé. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu me amparo e a vida me ampara. Eu vejo provas da lei atuando em torno de mim e em todas as áreas da minha vida. Eu reforço o que eu aprendo da maneira mais alegre que eu encontro. O meu dia começa com gratidão e alegria. Eu espero com ansiedade e entusiasmo as aventuras do dia, sabendo que em minha vida tudo é bom. Eu amo quem eu sou e tudo o que eu faço. Eu sou a viva, amorosa e alegre expressão da vida. Eu vivo em harmonia e equilíbrio com todos que eu conheço. Bem no centro do meu ser existe uma fonte infinita de amor. E agora eu deixo esse amor vir à tona. Ele enche meu coração, meu corpo, minha mente, minha consciência e todo o meu ser. E ele irradia-se de mim em todas as direções, voltando a mim multiplicado. Quanto mais amor eu uso e dou, mais eu tenho para dar. O suprimento é infinito. Eu sinto-me bem com o amor e essa sensação é uma expressão da minha alegria interior. Eu me amo, portanto, eu cuido carinhosamente do meu corpo. Amorosamente, eu o alimento com comidas e bebidas nutritivas. Amorosamente, eu exercito e arrumo meu corpo, e ele, com carinho, me responde com saúde e energias vibrantes. Eu me amo, portanto, eu dou-me um lar confortável, que atende às minhas necessidades e onde sinto prazer de morar. Eu encho seus cômodos com vibração do amor e assim todos os que nele entram, eu inclusive, sentem esse amor e por ele são nutridos. Eu me amo, portanto, eu trabalho no que realmente eu gosto de fazer, usando os meus talentos e habilidades criativas. Eu trabalho para e com pessoas que eu amo e que me amam, recebendo um bom pagamento pelos meus serviços. Eu me amo, portanto, eu ajo e penso de forma carinhosa com todos, pois eu sei que o que eu dou volta a mim multiplicado. Eu atraio somente pessoas carinhosas para o meu mundo, pois elas são um reflexo de mim. Eu me amo, portanto, eu perdoo e liberto totalmente o passado e todas as experiências passadas. Eu estou livre. Eu me amo, portanto, eu vivo plenamente o presente, vivenciando cada momento como bom e sabendo que no meu futuro é brilhante, alegre e seguro, pois eu sou uma filha amada do universo. E o universo, com todo amor, cuida de mim, agora e para sempre. Tudo está bem no meu mundo. Podem ir puxando o ar, soltando, se conectando com o momento presente. Voltando pro aqui e pro agora. É a hora que você
vocês se sentirem confortáveis, podem ir abrindo os olhos. E me fala, como vocês se sentiram? É muito gostosa, né? É muito gostoso sentir essa vibração, né? Esse amor que existe dentro de cada uma de nós. A gente só se perdeu desse contato. Muito obrigada, viu, mulheres lindas, maravilhosas. Só para contar aqui para vocês, vou abrir agora essa semana a oportunidade de um workshop baseado, né, oficial do método da Louise Hay, focado em negócio. A gente vai passar pelo passo a passo dela, para a gente poder criar essa autoconfiança, esse amor próprio para o nosso eu empreendedor. Então, se vocês souberem de pessoas, se vocês tiverem interesse em participar, vai ser maravilhoso tê-las comigo. Se vocês souberem de pessoas que queiram, né, se sentir mais confiante na área profissional, esse workshop é para vocês. Vão ser 8 encontros às quintas-feiras à noite, tá? E é isso. Quero agradecer muito, parabenizá-las por estarem aqui no domingo de manhã. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelas trocas. Essa live vai ficar salva por 7 dias no meu Insta. E aí eu vou subir ela para quem entrar no workshop para ter esse conteúdo depois também, forever. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Um excelente final de semana, né? Final de domingo aí, um domingo inteiro, mas para vocês, para nós. E é isso, estou à disposição para conversar, para trocar e para ajudar, tá bom? Obrigada, mulherada!